As máquinas da Segunda Guerra Mundial. Os americanos. Episódio 9. Soldados esquecidos. Primeiro ato. Pearl Harbor. Na manhã silenciosa de 7 de dezembro de 1941, a primeira série de 183 aeronaves japonesas atacou 94 navios da Marinha dos Estados Unidos em Pearl Harbor. Hoje, sabe-se que foi a batalha e o evento mais reconhecido. Os historiadores documentaram muito bem o ataque à Marinha, mas todos se esqueceram que os navios da Guarda Costeira também participaram. O presidente Roosevelt começou a transferir porções da Guarda Costeira para a Marinha gradativamente, alguns meses antes do ataque. Ancorados em Honolulu estavam o cutter de 327 pés chamado Tunney, Kukui de 190 pés. Dois petroleiros de 125 pés chamados Reliance e Tiger. Dois barcos de patrulha de 78 pés e 7 pequenas embarcações. Na época do ataque, Tunney estava ancorado no Pier 6 e na Baía de Honolulu. Reliance e Kukui estavam no Pier 4. Tiger estava patrulhando a costa oeste de Oahu. Todos faziam suas tarefas normais de um domingo de tempos de paz. Às 6h45, enquanto fazia uma patrulha regular, o Tiger interceptou uma transmissão do destroyer Ward, que pedia a destruição de um submarino invasor. 35 minutos depois, o Tiger detectou pelo sonar o objeto submerso perto de Barbers Point. Acreditando que este também pudesse ser um submarino, o Tiger foi para uma posição melhor e parou os motores para reduzir a interferência do sonar. Ouvindo mais ruídos, o Tiger continuou a seguir o som até a entrada da baía. O navio pequeno seguiu o objeto até o lado esquerdo do canal, mas abandonou a procura quando ele foi para águas rasas. O Tiger continuou a patrulhar a entrada de Pearl Harbor, passando a entrada da baía e pelo submarino antes das 8 horas da manhã. Alguns segundos depois, para a surpresa da tripulação do navio Back and Quarter, eles estavam sob fogo do primeiro ataque de um avião. O comandante do Tiger, o oficial-chefe subtenente William James Mazzoni, deu alerta geral à tripulação. Ele observou os aviões japoneses que estavam vindo pelo sudoeste de Pearl Harbor. A tripulação se posicionou nas metralhadoras, mas Mazzoni ordenou a não contra-atacarem por causa da grande distância que o avião se encontrava. O Tiger imediatamente foi para uma base de guerra designada que ficava na entrada da Baía de Honolulu. No resto do dia, a patrulha permaneceu na entrada da baía e observou o ataque.
Quando os navios japoneses começaram o ataque, o navio 327 Tunney ancorou no Pier 6 da Bahia. Ele estava a aproximadamente 9 quilômetros do ancoradouro da Marinha. Depois que o primeiro avião japonês apareceu sobre a ilha, a tripulação do Tunney recebeu ordens para se preparar para seguir. Enquanto observava o ataque sobre Pearl Harbor, o Tunney recebeu ordens de não se mover e não participou do ataque inicial dos japoneses. Logo depois das 9 horas, a segunda série de aviões japoneses começou a se aproximar da Bahia. O Tunney abriu fogo em alguns aviões que não estavam em formação com suas armas de 3 polegadas e metralhadoras de calibre 50. A grande distância em que os aviões estavam limitou o efeito dos tiros, então cessaram o fogo por 20 minutos. Outros navios da Guarda Costeira também participaram. O navio patrulha de 78 pés chamado CG-8 estava ancorado no Pier 4 da Baía de Honolulu quando os japoneses atacaram. Em minutos, a tripulação de 6 pessoas liderada por BM-1 Boyd C. Maddox estava sob alerta geral e entraram em ação. Aproximadamente às 9 horas, o CG-8 navegou até a ilha Sand para pegar o guarda do depósito enquanto as bombas explodiam por perto. O Scholar Kukui, que também estava no Pier 4, permaneceu ancorado porque não tinha armas capazes de enfrentar os japoneses. O CG-8 atravessou o canal até a base de Kowloon e foi bombardeado pelos navios japoneses durante sua rota. Na base, o CG-8 proibiu os navios e embarcações menores de saírem até que a inteligência naval pudesse protegê-los. Depois que a segunda série de aviões japoneses retiraram-se de Pearl Harbor, os navios menores da Guarda Costeira protegeram as áreas dos portos, intervindo em todas as ajudas navais, resgatando os marinheiros dos navios que afundaram e fazendo ronda ao longo do porto. O Tiger manteve a patrulha na entrada da baía durante a noite. No escuro, por causa da ansiedade, as unidades do exército ao longo da costa atiravam no navio. Pela primeira vez na guerra, a Guarda Costeira provou que ajudaria valiosamente. O serviço participativo em todo o cenário e em todas as campanhas anfíbias, fornecendo a proteção de escolta de apoio e fazendo a segurança dos portos e o manuseio seguro de munições. Segundo ato: Caçando submarinos. As operações da Guarda Costeira no Atlântico Norte começaram antes dos Estados Unidos entrarem na guerra. Isso incluía neutralidade e viagens para controle do tempo. A Guarda Costeira também começou sua operação na Groenlândia logo depois que os dinamarqueses se aliaram aos alemães em 1940. Por volta de outubro de 1941, a Guarda Costeira e as forças da Marinha em águas da Groenlândia estavam consolidadas e unificadas como uma patrulha da Groenlândia, que estava sob o comando do comandante da Guarda Costeira Edward Iceberg Smith. A patrulha fixou bases, escoltou comboios e destruiu estações meteorológicas alemãs, e resgatou sobreviventes de naufrágios. Uma unidade da Guarda Costeira, a BP-6, com peritos do Esquadrão Antibombas, também com base na Groenlândia, operava naquela região. Depois dos ataques japoneses a Pearl Harbor, o coronel Earl Dunitz, comandante da força de U-Boats, operou uma ofensiva contra os Estados Unidos, enviando 5 U-Boats de longo alcance até águas americanas. Embora fossem pequenos em número, estes U-Boats e os outros U-Boats que se seguiram eram capazes de fazer os Estados Unidos sentirem o gostinho dos severos danos que eles sofreram naquele domingo. Em 1941, a Guarda Costeira tinha disponível 56 aviões, 7 cutters de 327 pés classe Secretary seminovos, 8 cutters maiores, 23 de 165 pés e 21 de 125 pés. E tinha ainda uma variedade de navios leves, corvetas, barcos pequenos de patrulha e botes salva-vidas. Embora muitos cutters fossem comissionados durante os dias de suspensão ou antes, eles provaram ser bons de escolta. Barcos bem pequenos e outras embarcações também foram comissionadas para o serviço como aquisições de emergência. Uma série de erros de interpretação de mensagens e conflitos de ordens resultaram na introdução do sistema de comboios ao longo do Atlântico Norte até maio de 1942.
Enquanto U-boats atacavam navios mercantes sem escolta, muitas unidades da Guarda Costeira, em sua maioria embarcações na reserva ou temporariamente na reserva, resgatavam sobreviventes e caçavam U-boats isolados. Foi graças a essas embarcações que a Guarda Costeira americana obteve a vitória contra os U-boats alemães. Um dos primeiros submarinos a atingir a costa foi o U-352. Ele deixou a Europa para uma incursão de reconhecimento no dia 4 de abril e chegou à costa americana no dia 2 de maio, depois de uma travessia de 4 semanas. No dia 7 de maio, o U-352 foi quase apanhado na costa pelo navio da Guarda Costeira PBY e saiu ileso do bombardeio aéreo. O rádio do PBY captou o U-boat. Então, agora o caçador se tornou a caça. À medida em que o U-boat fazia seus ataques ao sul, as patrulhas anti-submarinos se deslocavam naquela direção. Com eles estava o cutter de 165 pés Icarus, que recebeu ordens de seguir para Key West, na Flórida. Aqui, o cutter vai ter ajuda do comboio, pois tinha um sistema obsoleto de detecção de som. Seu armamento ainda era da Primeira Guerra Mundial. Motor fraco, um convés minúsculo e 6 metralhadoras. O Icarus não chegava a ser uma ameaça, mas um torpedeiro. O U-352 continua caçando sua primeira vítima. O capitão do U-boat está ansioso para receber a ordem de mandar o primeiro tiro. No dia 9 de maio, ele achou que sua sorte estava mudando. Pouco depois das 4 da tarde, o operador de rádio do U-352 capta o sinal de motores, informa a Hufken e o comandante decide atacar. Mesmo sabendo que atacavam com a luz do dia, o que tornava o ataque ainda mais perigoso. Ele olha pelo periscópio e vê a presa, e manda carregar 2 tubos de torpedos. Rufkin dá a ordem de disparo. Alguns instantes depois, o submarino balança com as explosões. Rufkin pensa que destruiu o navio e ordena que o periscópio seja içado. Ao procurar sinais de destroços, em vez de ver um navio mercante naufragado, ele avista diante de si o Icarus, navio da Guarda Costeira. Enquanto Rufkin está observando o Icarus, o operador do sonar a bordo do Icarus capta um sinal. Este sinal vem de Port Bell, cerca de 900 jardas dali. De repente, uma explosão, e o comandante ordena que todos se dirijam aos seus postos de combate. Todos percebem que foi um torpedo que explodiu e que tinha ido em direção a eles e passou perto. No Icarus, o operador do sonar continua observando e capta o som de motores de U-boat. Rufkin manda baixar o periscópio, pois sabe que seu submarino foi detectado. Ele tinha que tentar escapar. Ele manobra o U-352 para a área que o torpedo explodiu. Ele torce que as águas turvas o esconda. Mas o nariz do submarino está em águas tranquilas. Rufkin espera que o navio de guerra passe. Contudo, é exatamente onde o torpedo explodiu que o Icarus começa a busca. Depois de alguns cálculos, o comandante do Icarus, o tenente Morris D. Jester, manda disparar 8 cargas de profundidade de uma vez só, e mais uma carga depois. E quando reverte o curso, ele detecta o submarino indo para oeste. Dirigindo-se para interceptá-lo, ele dispara mais 3 cargas de bombas de profundidade no ponto de impacto, que também é o local onde o U-boat se escondeu. Bolhas se fazem na superfície, e o Icarus manda mais bombas no local. O U-352 recebe o impacto. Durante a primeira bateria de cargas do cutter, 2 cargas de profundidade passam perto demais do U-boat. Uma perto do convés de tiro, uma perto da casa de máquinas e outras cargas abalam a estrutura. Começa a inundação na sala de controle que fica sem luz.
O periscópio estava bloqueado. Os motores funcionavam mal. O convés estava destruído e o oficial contramestre estava morto. Rufkin sabia que não podia mais atacar. Ele ordena que os tanques de lastro sejam abertos para jogar os entulhos na superfície. Também ordena que a tripulação vista os coletes salva-vidas e dá instruções para que a embarcação seja escoltada. O submarino emerge na superfície a 1000 jardas do cutter. O cutter disparou contra o U-Boat com todas as 6 metralhadoras para prevenir um suposto ataque surpresa. O Icarus se posicionou de tal modo que, se fosse necessário, iria atrás do U-Boat. Os tripulantes alemães gritavam que estavam se entregando, e o Icarus continuava seu ataque mesmo com a rendição. Quando perceberam que os alemães não iam revidar, Jester ordenou cessar fogo. O Icarus resgatou 33 prisioneiros. Entre eles estava o capitão Helmut Rufkin. Estes foram os primeiros alemães capturados pelos americanos. A vitória do Icarus logo foi seguida por outro cutter, o Defitus. Ele afundou o U-157 perto de Key West, na Flórida. Um aviador da Guarda Costeira destruiu o U-166 na costa do Texas com uma única carga certeira de profundidade. Outros aviões de combate da Guarda Costeira fizeram 601 ataques a U-Boats até o final do verão de 1942, mas sem sucesso. Também reportaram a localização de mais de 1000 sobreviventes e resgataram 95. Terceiro ato. Comboio. Quando finalmente estabeleceu-se o sistema de comboio ao longo da costa para evitar os U-Boats, as perdas de navios caíram. No verão de 1942, os U-Boats deixaram as águas americanas em busca de presas mais fáceis ao longo dos comboios do Atlântico Norte. A natureza perigosa do serviço de comboio do Atlântico Norte foi o fator-chave após Alexander Hamilton sofrer um ataque de torpedo em janeiro de 1942. Aviões de combate de longo alcance não fariam a proteção dos comboios, pois estariam em número insuficiente para cobrirem os comboios por todo o Atlântico até meados de 1943. Consequentemente, ficou uma lacuna aérea na área. Foi aqui que se travaram muitas batalhas no oceano. A área ganhou apelidos. Os aliados a chamavam de entroncamento de torpedos, enquanto que os alemães apelidaram de George o Diabólico. E para dificultar ainda mais, o tempo ao longo do Atlântico Norte estava infernal. E se mostrou tão perigoso quanto os alemães. O mar violento tornava os radares e sonares inúteis. As tempestades de 1942 e 1943 foram as piores a atingir o Atlântico Norte em mais de 50 anos. O tempo, somado à nova ofensiva dos U-Boats em cima dos comboios do Atlântico Norte, fez com que o período fosse apelidado de Inverno Sangrento. A primeira vitória de um cutter no Atlântico Norte se deu quando o Ingham, sob o comando do comandante George Mackay, localizou o U-Boat submerso à frente do comboio SC-112 na noite de 17 de dezembro de 1942. O Ingham atacou despejando cargas a várias profundidades para criar o que Maccabee chamou de efeito martelo. A bordo do convés dos cutters, plataformas lançavam as bombas de profundidade. À medida que elas caíam no mar, formavam ondas e essas ondas indicariam o alvo. E foi o que aconteceu. Alvo localizado. O U-Boat foi destruído. Durante o mês de fevereiro, os U-Boats ficaram em silêncio, enquanto as escoltas estavam ocupadas atacando o inimigo e recolhendo os sobreviventes que se jogavam na água. Temos aqui, neste típico resgate, o papel da Guarda Costeira durante o Inverno Sangrento, quando um U-Boat atacava navios de passageiros escoltados por cutters da patrulha da Groenlândia. Durante a noite de 13 de fevereiro de 43, o U-233 torpedeou e afundou o navio de passageiros SS Dorchester, que seguia para a Groenlândia.
As escoltas, os navios da guarda costeira, Tampa, Escanava e Comanche, mais tarde apoiados pelo cutter Duane, trabalharam na escuridão da noite para salvar 229 dos 904 passageiros e tripulantes. As águas geladas mataram o restante. Este resgate foi o primeiro gravado no qual se usa uma técnica nova. Um tripulante usando uma roupa de borracha para ficar isolado da água gelada, desce até o mar para resgatar os sobreviventes. Depois que esse tripulante traz o sobrevivente a bordo do navio, ele volta para recuperar o outro. Na época, os tripulantes não perceberam, mas no verão de 1943, a Batalha do Atlântico atingiu seu ponto de virada. Para os aliados, houve um aumento de radares, ultra-interceptadores, rádios, táticas ofensivas das escoltas e o contingente de aviões de combate. Isso virou o jogo contra os U-Boats. Os aliados afundaram 41 U-Boats em maio. O almirante Dönitz percebeu que o jogo tinha se virado contra ele e retirou os U-Boats daquelas rotas. Dönitz assumiu o poder na Alemanha após Adolf Hitler cometer suicídio em meados de abril de 45. No dia 14 de maio, ele ordenou que seus U-Boats se rendessem aos aliados. A UA-53 patrulhava a área de Rhode Island. Ou ele não recebeu as ordens, ou ainda as ignorou, e torpedeou o navio a vapor USS Black Point no dia 15 de maio. T-5. Na mosca. A fragata USS Mobile, em conjunto com o USS Adverton, localizou e afundou o UA-53 num ataque coordenado que fechou a Batalha do Atlântico. As ações militares finais da Guarda Costeira no Atlântico Norte ocorreram no final de maio, quando a Guarda Costeira cercou e aceitou a rendição do UA-73, enquanto o U-234 se rendeu ao USS Forsyth. Quarto ato. Netuno. Netuno foi o codinome dado ao ataque anfíbio das operações navais em apoio ao ataque dos aliados à Normandia, chamado de Operação Overlord. Estas operações foram divididas entre duas forças-tarefa que levariam grupos do porto por todo o Reino Unido, chegando às praias da Normandia, garantindo suprimentos e também fornecendo um apoio armado. A Força-Tarefa Naval Ocidental, sob o comando do almirante da Marinha Alan Kirk, levou o primeiro exército americano para as áreas de ataque chamadas de Utah e Omaha. A Força-Tarefa Naval Oriental, sob o comando do almirante naval Sir Philip Vian, deixou o segundo exército britânico nas áreas de ataque ao leste do desembarque americano, chamado de Gold, Juno e Sword. A Guarda Costeira Americana era parte integral da Operação Netuno. As forças centravam-se ao redor do grupo de ataque O-1, que trouxe tropas da famosa primeira divisão The Big Red One para as praias na área de Omaha. Sob o comando do capitão da guarda Edward H. Fritsch, este grupo de ataque era formado pelos navios americanos USS Samuel Chase, pelo USS Enrico, pelo britânico HMS Empire Anvil, por 6 LCI, 6 LST e mais 97 embarcações menores. O vice-comandante do grupo de ataque O-1 era outro veterano da guarda costeira, capitão Miles Emley, que dobrou suas funções como comandante do LCI Flotila 10. O Flotila 10 era veterano, uma vez que havia desembarcado tropas sob fogo durante as invasões da Sicília e Salerno. As forças do Flotila 10 foram divididas entre Omaha e Utah. O grupo de ataque O-1 provou ser o maior comando da guarda costeira de Netuno, mas não era o único. A oeste das praias de Omaha estava a área de ataque de Utah. O almirante da Marinha Don P. Moon comandou esse ataque no navio USS Bayfield, designado como carro-chefe. O Bayfield serviu como centro de todo o ataque de Utah. A Guarda Costeira participou também dos desembarques britânicos e canadenses.
4 navios LST da Guarda Costeira carregaram tropas britânicas e equipamentos para Gold, Juno e Sword. Algumas semanas antes do dia D, o presidente Roosevelt sugeriu que a Operação Netuno precisava de uma frota de resgate. Uma vez que os recursos chegavam ao limite, o chefe das operações navais, almirante Ernest J. King, dedicou-se aos serviços de salvamento no mar, a Guarda Costeira. Em 28 de maio, a tripulação ficou fechada em seus navios e as tropas mantidas dentro dos campos. Os soldados armados começaram a encher as embarcações no dia 2 de junho. Durante o confinamento do final da semana, as tropas ficaram ocupadas limpando suas armas, escrevendo cartas ou apenas descansando, enquanto a Guarda Costeira, a Marinha Americana e os representantes britânicos preparavam seus navios para cruzar o canal. Sob a meia-lua de junho, os navios Bayfield e Joseph Dickman partiram do porto de Plymouth, na Inglaterra, e formaram com o restante das forças de ataque de Utah um ponto de encontro apelidado de Piccadilly Circus. As tripulações puderam ver os navios de 25 metros da Guarda Costeira alinhados com os comboios ao redor e ouviram a barulhenta aproximação de milhares de aeronaves dos aliados no céu. O comboio atravessou os canais iluminados, enquanto ventos de 34 km/h atravessavam as águas do canal inglês. Nos navios, os homens que pilotariam as embarcações de tropas de ataque através dos mares, do fogo inimigo e dos obstáculos subaquáticos, recebiam suas últimas instruções. Assim como seus compatriotas a bordo dos LCIs, eles estudaram detalhadamente os mapas e memorizaram lugares que os guiariam até as áreas de desembarque designadas. Eles treinaram muito para a Operação Netuno, e muitos deles eram veteranos de operações anteriores. Mas as responsabilidades ainda eram bem grandes para eles. Era trabalho deles fazer com que os soldados chegassem às praias para a invasão e a liberação europeia ter sucesso. As tropas de ataque eram inúteis até que chegassem às margens em condições de combate. O Bayfield ancorou na área de transporte a 17 quilômetros da costa às 2h30 da manhã do dia 6 de junho. Através dos alto-falantes dos navios, as tropas ouviram palavras preocupantes. Agora ouçam, todas as tropas de prontidão. Logo, eles estavam baixando redes de carga dentro dos LCMs e, através de uma grande fumaça de óleo diesel dos motores, as embarcações aterrissaram em direção à costa da França. As águas violentas batiam nos cascos das embarcações, encharcando as tropas. A vida a bordo do LCL não estava nada prazerosa também. Os marinheiros brincavam dizendo que LCI significava ideia civil lamentável. Mas depois se acostumaram com o escuro e com o balanço. Enquanto as águas violentas dos mares tornavam miserável a vida das tropas aliadas, elas ironicamente provaram ser abençoadas. O mau tempo fez com que os comandos da Marinha e do Exército Alemão acreditassem que os aliados não teriam como iniciar uma invasão. O comando naval alemão ordenou que todos os navios ficassem no porto, enquanto Rommel voltava para a Alemanha no domingo, 4 de junho, para comemorar o aniversário de sua esposa e depois visitar Hitler. Ele tinha certeza que a invasão não aconteceria. De qualquer maneira, a força alemã próxima à Normandia era quase inexistente. Então não havia voos de reconhecimento para detectar que os navios já haviam saído da Grã-Bretanha. Os aliados conseguiram uma surpresa total. Quinto ato. Chegando à margem. A embarcação de ataque de Utah logo passou pelos navios da esquadra de apoio armado, que estavam a 10 quilômetros da área de desembarque. Às 5h30 da manhã, eles abriram fogo contra as plataformas de armas alemãs. Apesar do treinamento meticuloso, a confusão prevalecia na praia de Utah.
Um dos navios que controlava uma área da praia acertou uma mina e afundou. As praias escuras, escondidas pelos tiros dos navios e pelas explosões de foguetes, e a distância de quase 17 quilômetros dos navios, confundiam os controladores e as embarcações. Como resultado, a primeira leva de embarcações descarregou suas tropas a quase 1,5 km ao sul do que haviam planejado. O que parecia ser uma desastrosa mudança de planos, na verdade, mostrou-se interessante. Não havia obstáculos e nem plataformas alemãs de armamentos naquela área. O brigadeiro-general Theodore Roosevelt Jr., filho do presidente Roosevelt, chegou em terra com a primeira leva e viu o erro. Após uma cuidadosa consideração, ele ordenou que a invasão começasse bem ali. A segunda leva, que trazia os esquadrões de demolições subaquáticas, moveu-se rapidamente e começou a explodir os obstáculos, enquanto a infantaria abria seu caminho para entrar. Com os canais das suas praias abertos, os desembarques começaram. As embarcações continuavam expostas ao fogo inimigo, desviavam de obstáculos submersos e navegavam pelas águas revoltas, movendo-se entre as áreas de desembarque e os navios, trazendo suprimentos e reforços para as praias. Após o descarregamento da carga humana, o trabalho dos navios ainda não havia terminado. Eles eram muito bem equipados com enfermarias, que seriam de grande utilidade durante o dia D. Muitos soldados e marinheiros feridos foram salvos graças aos enfermeiros e ao serviço de saúde pública a bordo dos navios da Guarda Costeira. Alguns dos navios que participaram do resgate faziam parte de uma frota chamada Frota Caixa de Fósforos. Eram chamados assim por serem feitos de madeira e possuírem 2 motores a gasolina. Qualquer fagulha que os acertassem podia transformá-los em bolas de fogo, como em uma caixa de fósforos. Os barcos patrulheiros da frota de Caixa de Fósforos tiveram uma agitada e perigosa manhã. Ao contrário das tropas que podiam buscar refúgio, eles, juntamente com a tripulação dos barcos de ataque, enfrentaram o fogo inimigo e os obstáculos desde a hora H até o final do dia. O navio guarda-costas de 25 metros CGC-16, apelidado de Pombo Correio, chegou à praia antes da invasão e começou a recolher os sobreviventes do desastroso desembarque das 5:30 da manhã. Durante toda a manhã, a tripulação recolheu 90 homens da água. Às 9h30 depois de prestar os primeiros socorros aos feridos, a tripulação transferiu os sobreviventes para o navio Dickman. No final do dia, eles haviam tirado 126 homens do canal inglês, o maior número de salvamentos entre os navios da Guarda Costeira naquele dia. Enquanto isso, ao longo do flanco esquerdo dos aliados, 4 guarda-costeiros LSTs e 29 navios armados da frota Caixa de Fósforos acompanharam os ataques britânicos e canadenses a Gold, Juno e Sword. O navio CGC-35 atravessou o canal para ajudar 24 LCIs britânicos e seguiu a primeira leva a entrar em Sword às 7h40 da manhã. O navio seguiu até uma embarcação em chamas e resgatou 5 sobreviventes. O CGC-34 tirou 32 soldados e marinheiros britânicos do canal no dia D. O CGC-35 deixou a praia logo depois que a tripulação resgatou 5 homens de uma área alagada. Enquanto partiam, sofreram um ataque da artilharia alemã. A tripulação assistiu o navio Rodney abrir fogo e silenciar os alemães. As praias da área de ataque de Omaha eram bem situadas para a defesa. Os alemães se aproveitaram de todas as vantagens naturais. Eles construíram 8 abrigos grandes de concreto, 35 abrigos menores para armas, lugares para os antitanques e metralhadoras, 6 poços para morteiros e 35 posições para lançamentos de foguetes. Os soldados alemães, incluindo homens da veterana Divisão 352, os quais as tropas de ataque não sabiam que estavam lá, tinham enterrado 85 metralhadoras e deixaram a praia inteira em fogo cruzado. Durante as primeiras horas do dia D, os gigantes da frota, incluindo os navios USS Texas e USS Arkansas, chegaram a tomar suas posições, um em cada ponto de Omaha. Esperaram pacientemente pela hora certa de começarem a explodir os alvos por toda a costa.
O Samuel Chase, acompanhando os navios de transporte e os LSTs do Grupo de Ataque O1, saíram da Inglaterra juntando-se a 5 LCLs da Flotila 10 e 10 barcos da frota Caixa de Fósforos. Todos estavam quietos a bordo do Samuel Chase, quando a ordem para sair chegou às 5:30 da manhã. Tudo o que se pôde ouvir foi o barulho das correntes dos botes e os cochichos dos soldados conforme entravam neles. As embarcações atingiram as ondas e seguiram em direção à França. Aqui também, assim como em Utah, eles estavam longe da costa e sujeitos às águas desprotegidas do canal. O capitão Miles Emley, vice-comandante do Grupo de Ataque O1 da Guarda Costeira, seguiu em um LCI-87 para atuar como um policial de tráfego e assegurar que tudo seguiria conforme o planejado. Ele bajulava, intimidava e encorajava os navios e embarcações para cima e para baixo nas águas de Omaha a manhã toda, para ter certeza de que eles desembarcariam nas praias corretas como programado. A 4,5 km da praia, LCTs liberaram tanques anfíbios que, como em Utah, navegariam e chegariam em terra 1 minuto antes da hora H. Mas suas velas desmoronaram nas águas e aqueles destinados a apoiar os que desembarcavam a leste começaram a afundar. O navio de resgate CGC-3 resgatou a tripulação de um tanque, mas a maioria daqueles caixões de aço levou suas tripulações direto para o fundo. Apenas 5 dos 32 tanques anfíbios conseguiram chegar às margens na área de ataque da Guarda Costeira. Os timoneiros da Guarda Costeira esperavam ansiosamente por um sinal para entrar. Na hora marcada, as tripulações dos 12 primeiros barcos do Grupo de Ataque O1, sob o comando do tenente Junior Gray James Forrestal, reuniram-se e seguiram para a França. O penhasco atrás da praia parecia ameaçador naquela manhã nebulosa, enquanto a água esguichava para dentro da embarcação. Enquanto estavam a menos de meio quilômetro da praia, os alemães abriram fogo com suas metralhadoras, morteiros e artilharia pesada. Os tiros eram fortes e precisos. As balas acertavam as embarcações como pingos metálicos e colunas de água que se levantavam conforme eles avançavam. As portas das embarcações se abriram assim que chegavam nos bancos de areia longe da praia. Os soldados desembarcaram e seguiram para a margem. Muitos foram derrubados pelo fogo pesado enquanto pulavam. Outros afundavam depois de serem atingidos devido ao peso de suas mochilas. A maioria dos oficiais foi assassinada. E os que conseguiram chegar à praia amontoaram-se nas encostas depois de um torturante trajeto de 360 metros em terreno aberto e sob tiros. Às 8 da manhã, as tropas estavam virtualmente sem líderes e presos por metralhadoras e tiros de morteiros. As armas alemãs continuavam acertando os que desembarcavam. Nenhuma tropa havia atravessado a defesa alemã, e as contínuas ondas de ataque começaram a recuar, formando um enorme congestionamento. Às 8:30 da manhã, um segundo grupo de LCIs chegou ao local e juntou-se à confusão. O LCI 89 ultrapassou os obstáculos chegando exatamente às 8:30 da manhã na praia Easy Red. 6 minutos depois, um tiro de 88 milímetros acertou o casco e explodiu o compartimento da tripulação, ferindo 6 homens. A tripulação afastou-se da praia e descarregou as tropas do Chase dentro dos botes antes dele afundar. Um pouco além do oeste, o LCI 91 atracou e as tropas desembarcaram. O LCI moveu-se com as ondas e acertou uma mina. Os oficiais no comando recuaram, moveram-se 90 metros a oeste e ordenaram novamente. Os alemães descobriram a distância e repetidamente atiraram no navio com suas armas 88 milímetros. Uma bomba explodiu no compartimento da tripulação, matando todos. O navio pegou fogo e homens em chamas lançaram-se na água. A tripulação abandonou o navio e o LCI 91 queimou durante a manhã toda. 7 tripulantes da Guarda Costeira morreram e 11 ficaram feridos. O LCI 92, com 192 tropas a bordo, aproximou-se da praia. Logo após, o LCI 91, e todos o viram explodindo em chamas. A tripulação aproximou-se da praia de encontro ao navio em chamas, na esperança de que a fumaça ajudasse a escondê-los.
O navio atracou próximo ao LCI-91, mas os tiros alemães ainda os encontravam. Uma explosão aconteceu e os compartimentos pegaram fogo. A tripulação lutava contra o fogo enquanto as tropas que haviam desembarcado lutavam contra as metralhadoras alemãs. Como os aliados estavam sem portos para enviar suprimentos e reforços, os britânicos, com a ajuda dos oficiais da Guarda Costeira, projetaram uma série de portos artificiais que foram chamados de amoreiras. Foram instalados ao redor das praias americanas e britânicas. Foram projetadas para suportar 12.000 toneladas de suprimentos por dia e também permitia que os LSTs descarregassem diretamente longe das praias. Emley foi nomeado diretor da Amoreira de Omaha, que passou a controlar tanto o tráfego quanto os maiores portos do mundo. Os aliados também projetaram uma série de navios quebra-mares chamados groselhas, para armazenarem ainda mais suprimentos para as 5 divisões. O Bayfield continuou como navio de comando de Utah e operou fora da costa francesa por 19 dias depois do dia D. Os médicos ficaram ocupados todo esse tempo cuidando dos feridos. Os outros navios de transporte e as embarcações da Guarda Costeira continuavam a trazer reforços e suprimentos para a França e voltavam com feridos e prisioneiros. Um deles, o LST-61, fez 53 viagens nos dias seguintes ao dia D. Cumprindo a tarefa da Guarda Costeira de salvar vidas, mesmo sob fogo inimigo e a milhas longe de casa, os navios do resgate Flotila 1 salvaram mais de 400 homens no dia D. E até o momento em que a unidade foi dispensada, em dezembro de 1944, eles salvaram 1.438 almas. No norte da África, na Sicília, na Itália e por todo o Pacífico, a Guarda Costeira contribuiu para o sucesso das invasões. Um recorde admirável para o serviço marítimo mais antigo dos Estados Unidos.